Olá, pessoal. Mais uma aula gravada para os terceiros anos do SESC. História do Brasil, Segundo Império, Política Externa de Dom Pedro II. Nós vamos ter três momentos relevantes da política externa, né? A questão Christie, 1863 a 65, a guerra contra Oribe Rosas, em 1851 até 52, e a que mais a gente vai estender tempo, a Guerra do Paraguai, de 1865 a 1870. Então, vamos começar pela questão Christie. Bom, a questão Christie, pessoal, ela vai resultar no rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e a superpotência na época, que era a Inglaterra. Bom, para entender um pouquinho a que ponto chegou de um rompimento de relações, a gente tem que entender o contexto histórico. A Inglaterra, desde a década de 1840, para ser mais exato, a partir de 1845, a Inglaterra ela começou a pressionar o governo brasileiro para dois motivos: o fim da escravidão e restaurar os privilégios no comércio de importados, né? Bom, primeiro, a Inglaterra, em 1845, ela foi surpreendida pela não renovação do Tratado de 1810, o Tratado de Comércio e Navegação. Aquele tratado que dava às mercadorias da Inglaterra para entrar no Brasil, né, prerrogativas, vantagens, né? Pagava-se uma alíquota de impostos muito abaixo de qualquer país estrangeiro. Isso favorecia a entrada do produto inglês. Esse tratado foi renovado no momento do reconhecimento da independência do Brasil, né, por parte da Inglaterra, em 1826, pois então, em 1845, não vai ser mais renovado, né? E mais, um ano anterior, 1844, o Parlamento Imperial Brasileiro aprovou a chamada Tarifa Alves Branco, né? Uma tarifa, um pacote de medidas que encarecia o produto importado, na medida que subia, de maneira geral, os impostos, as alíquotas, né, sobre mercadorias importadas, inclusive mercadorias da Inglaterra. Então, a Inglaterra não estava, né, gostando da atitude do governo brasileiro, que sempre foi uma posição, sempre que meio que entreguista do mercado consumidor aos interesses ingleses, e na década de 40 não estava acontecendo isso. E a pressão da Inglaterra também para que o Brasil acabasse com a escravidão, né? Também havia uma formalização da intenção do Estado brasileiro em abolir a escravidão desde o Tratado de Reconhecimento na década de 20. Isso não aconteceu em 1831, que era a data, o ano que era para tomar uma atitude, né, frente à escravidão. O Brasil não tomou essa atitude. E em 1850, ao invés de abolir a escravidão, o Brasil simplesmente aboliu o tráfico, né, da África para o Brasil, a Lei Eusébio de Queiroz. Bom, então, a Inglaterra estava pressionando o Brasil por todos os meios, né, para conseguir prerrogativas na via de comércio e também o fim da escravidão. E é nesse contexto que a Inglaterra decidiu mandar para o Brasil, do seu corpo diplomático, né, um embaixador que era considerado no quadro lá da diplomacia inglesa, vamos assim dizer, o mais encrenqueiro, né? Então, vamos compartilhar aqui as imagens. Então, a questão Christie, né? Então, começa por aí, né? A Inglaterra manda o William Christie, esse embaixador aqui, né? Considerado como embaixador encrenqueiro, né? Ele veio simplesmente para gerar sempre uma pressão sobre o Estado brasileiro, né? O governo de Dom Pedro II. E aí nós vamos ter dois episódios, né? Nós vamos ter em 1861, no final de 1861, uma embarcação inglesa naufraga na costa do Rio Grande do Sul e a carga é roubada por piratas brasileiros, né?
ou seja, o navio começa a afundar, a tripulação do navio deixa a embarcação e vai para a praia, vai para a costa do Rio Grande do Sul. Só que essa tripulação inglesa percebe que o naufrágio seria muito lento, daria tempo de salvar a carga. Quando eles voltam ao navio, a carga já não estava lá, né? Ou seja, piratas que atuavam ali nos mares do sul do Brasil tinham roubado a carga. Resultado, o embaixador William Christian começa a pressionar o Estado brasileiro para que o Brasil pagasse, né, uma indenização no valor mais ou menos da carga, 6.500 libras esterlinas. Tá? O governo brasileiro, no primeiro momento, se recusa, né? Mas vai ter um outro episódio que vai aprofundar a crise diplomática entre a embaixada inglesa e o governo de Dom Pedro II aqui no Brasil, que foi a prisão de alguns marinheiros ingleses. Um navio de guerra da Inglaterra estava ancorado no Porto do Rio, até aí tudo bem, e alguns marujos desceram para festejar um certo aniversário. E no bairro da Tijuca, eles começaram, embriagados, a quebrar os estabelecimentos, a brigar com as pessoas. Resultado, a polícia carioca prendeu esses marinheiros ingleses. No dia seguinte, o embaixador William Christian começa a pressionar também o governo de Dom Pedro II, faz reclamações formais, né? Como, por exemplo, exige a prisão dos policiais que fizeram a diligência, tá? Que fizeram a investigação e a prisão dos marinheiros, a prisão dos policiais, assim como também um pedido formal de desculpas ao governo inglês. Né? A soltura imediata dos ingleses aprisionados, a prisão dos policiais e um pedido formal de desculpas ao governo da Inglaterra. Dom Pedro II se recusou, né? Se recusou, e aí William Christian faz o pior. Ele ordena que a Marinha de Guerra Britânica aprisionasse alguns navios ali brasileiros no Porto do Rio de Janeiro, como de fato foi feito. Depois de rodadas de negociação, o que aconteceu? O embaixador William Christian aceitou que a causa fosse arbitrada, né, fosse julgada por uma corte internacional. É aí que nós vamos ter a figura de Leopoldo I, príncipe da Bélgica, um jovem muito estudioso no pleito do direito internacional. E o resultado é que, meses depois, em processo de julgamento, o Brasil se antecipa, paga a indenização de 6.500 libras esterlinas, e, para surpresa de todos, né, principalmente do lado do Brasil, o príncipe Leopoldo deu ganho de causa ao Brasil. No primeiro momento, a Inglaterra não pediu desculpas formais. Somente em 1865 é que vai haver, então, o reatamento das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra e tudo se resolve. Né? Então, ficou para a história, né, a primeira vitória no campo diplomático da política externa brasileira. Né? Então, o embate entre Dom Pedro II e a grande, poderosa Rainha Vitória, né, tendo aí ao meio o jovem príncipe Leopoldo, que julgou favorável o pleito, né, ao Brasil. Então, essa é a chamada questão Christie, né, vamos assim dizer, a nossa primeira vitória no campo diplomático. Em seguida, ainda sobre a política externa de Dom Pedro II, nós vamos ter a chamada guerra contra Oribe e Roças. Né? O que temos, pessoal? O que temos é o seguinte: a bacia platina, né? Os rios que desaguam no Rio da Prata, aqui embaixo. Ó, tá? Nós temos o rio Paraná, que nasce em território brasileiro, mas deságua, né, na bacia platina. O rio Paraguai, que nasce lá em cima, né, e divide o Paraguai com o Brasil e deságua também no Rio da Prata, e o rio Uruguai, que deságua também no Rio da Prata. O que acontece? O Brasil, né, tinha como melhor acesso às províncias do Mato Grosso e do Paraná
a navegação. Tá? Você não tinha estradas que ligasse, por exemplo, o Rio de Janeiro, a capital do Império, ao Mato Grosso, né? E a regiões recônditas também, né, do Paraná. Somente pela navegação, tá? Pegando aqui, ó, o Rio da Prata, né, e subindo todo esse estuário aqui, se chegava com mais facilidade ao Mato Grosso, que seria hoje o Mato Grosso do Sul, né? Bom, então era imprescindível e tremendamente necessário que as águas, né, da Bacia Platina fossem internacionais, ou seja, que não precisasse nenhuma embarcação, né, que não fosse do Uruguai, da Argentina ou do Paraguai, que pudesse navegar nessas águas sem necessariamente pedir autorização a esses países. Né? Bom, por que eu estou explicando isso? Estava governando o Uruguai o presidente Uribe, né? Ele era do Partido Blanco. O Paraguai sempre teve, inclusive até os dias de hoje, você tem dois grandes partidos lá, os blancos e os colorados. Né? Então, Uribe, o presidente Uribe, que representava o Partido Blanco, né? Ele defendia ideias que não interessavam ao Estado brasileiro, como, por exemplo, ele defendia a exclusividade da navegação na Bacia Platina aos países que margeavam a Bacia Platina. Isso não interessava ao governo brasileiro, por quê? Porque toda vez que o Brasil precisasse, né, usar a Bacia Platina para chegar ao Mato Grosso, teria que pedir permissão, né, a esses países, Uruguai, Argentina, etc. Né? Então, Uribe era um forte defensor da exclusividade da navegação nas águas da Bacia Platina. Outra coisa também, existia uma negociação em curso, tá, entre o presidente do Uruguai, Uribe, do Partido dos Blancos, né, e o presidente da Argentina, Juan María Rosas, no sentido de uma fusão dos dois países, fazer voltar essa região ser uma coisa só, né? O antigo vice-reino do Prata, né? A Argentina e o Uruguai se fundir, virar um país só. O Estado brasileiro não interessava também isso, né? Dois países se unificando e se tornando potência aqui no Cone Sul, né? Então havia, né, em curso conversações entre o Rosas, presidente da Argentina, tá? E o Uribe, do Partido Blanco, presidente do Uruguai, nesse sentido. E a Rosas também defendia a exclusividade da navegação, né, na Bacia Platina, somente aos países que margeavam a Bacia Platina. Então, quer dizer, Uribe, presidente do Uruguai, e Rosas, presidente da Argentina, eles eram aliados. Né? E o Brasil, o que sobrava para o Brasil? O Brasil fazia, então, o apoio à oposição ao Uruguai, né? Que era o Partido do Colorado, tá? Que tinha como maior figura o nome de Rivera. E apoiava também a oposição lá na Argentina, tá? Das províncias de Entre Rios e Corrientes. Então, quer dizer, sobrava ao Brasil, né, apoiar a oposição no Uruguai, os colorados, e apoiar também a oposição, né, das províncias de Corrientes e Entre Rios contra Buenos Aires, que era Rosas. Tá? Bom, resultado, pessoal, como a situação não se resolvia e se aproximava o projeto de unificação dos dois países, o Brasil faz uma intervenção militar. O Brasil invade o Uruguai e derruba o presidente Uribe, tá? E coloca no poder Rivera, que era o líder dos colorados, da oposição, portanto, e invade a Argentina e derruba o presidente Rosas, tá? E coloca o líder da oposição, Urquiza. E restabelece, né, uma certa ordem, né, mas uma ordem pró-Império Brasileiro. Ok? Essa é a guerra contra Uribes e Rosas. Quer dizer,
nitidamente você tem o Brasil fazendo uma intervenção militar em dois países. Tá? Bom, quase uma década depois, nós vamos ter a coisa se complicando. Né? Nós vamos ter a chamada Guerra do Paraguai. E o quadro, né? Vai ser mais complicado. Então, aqui, mais ou menos nessa imagem, você tem a situação, né, de Buenos Aires, com o presidente Rosas, o interior corrente entre rios Urquiza, o Brasil apoia Urquiza, né? E no campo do Uruguai você tem Uribe, né? Que era dos blancos, e o Brasil apoia e coloca no poder, né, Rivera. Bom, e aí nós estamos na Guerra do Paraguai. Bom, só prestando atenção, pessoal, nesse mapa, o Paraguai é um país, né, que ele é tampão, é um país que não tem costa marítima, né? Um país que não tem saída para o mar. Então, já vinha de décadas, né, um projeto do Paraguai, desde a sua independência frente à Argentina em 1811, né, o grupo político de caudilhos, né, que dominavam a política paraguai por décadas sempre tiveram a ideia do grande Paraguai, ou seja, o Paraguai aumentar a extensão de terras e, de alguma forma, chegar nas águas do Atlântico. Bom, eu vou abrir agora um parênteses, pessoal, porque a Guerra do Paraguai ela foi motivo de discussão de historiadores por um bom tempo. Né? Nós vamos ter 3 ciclos de historiadores sobre a Guerra do Paraguai. Tá? Na década de 70, 60, 70, nós tínhamos uma historiografia sobre a Guerra do Paraguai muito centrada na figura de Solano Lopes. Né? Praticamente, a Guerra do Paraguai tinha como causa o ditador Solano Lopes, né? A sua fome por territórios. A culpa toda da Guerra do Paraguai passava pelo governo de Solano Lopes. Tá? Quando chega ali nos anos 70, beirando os anos 80, a historiografia de linha mais marxista vai mudar um pouco o foco, né? Principalmente a obra do Chiavenato, né? Um historiador brasileiro, que fez uma forte pesquisa, mas ele vai deslocar o foco do Solano Lopes como grande culpado da Guerra do Paraguai para a Inglaterra. Né? A Guerra do Paraguai, de certa forma, mexia com os interesses britânicos e a Inglaterra sempre estava por detrás das causas, né, da Guerra do Paraguai. Estudos mais recentes, dos anos 90 para cá, historiadores mais jovens, que tiveram acesso a outras fontes de pesquisa, vão negar, né, tanto a historiografia dos anos 60, 70, como a historiografia dos anos 70, 80. Hoje já se tem uma visão melhor das causas, né, da Guerra do Paraguai. Né? E se desloca também o foco. Né? Não se culpa tanto a Inglaterra. Né? Esses novos historiadores percebem que o Paraguai não tinha lá, como a historiografia marxista dizia, que o Paraguai era uma potência, né? uma potência em perspectiva, tinha um parque industrial muito desenvolvido. Não, os estudos mostram que a indústria paraguaia era incipiente. Né? O Paraguai era um país eminentemente também agrário. Né? Existia, sim, analfabetismo, o ensino paraguaio era precário. Né? E o interessante também é que a nova historiografia mostra que a Inglaterra, né, não foi a grande, né, culpada da Guerra do Paraguai, mesmo porque o Paraguai comprava da Inglaterra, né, e durante o curso da própria Guerra do Paraguai, o Paraguai continuou comprando da Inglaterra. Né? E também analisa-se também o peso do financiamento da Inglaterra na Guerra do Paraguai. Né? Hoje já se sabe mais ou menos que os gastos militares que o Brasil teve nos 5 anos de Guerra do Paraguai, empréstimos ingleses foi na monta de 15%. Né? Quer dizer, dos 100% que o Brasil gastou com a Guerra do Paraguai, só 15% foi financiamento, vamos assim, empréstimos de bancos ingleses. A Argentina foi um pouco mais, 20%.
Então, quer dizer, o peso da Inglaterra na culpa da Guerra do Paraguai, segundo a mais recente historiografia, é muito pouco esse peso, né? Bom, mas voltando. E aí nós vamos ter o seguinte, mais uma vez o quadro se define, né? Nós vamos ter na questão da Guerra do Paraguai, nós vamos ter o presidente, né? Solano Lopes tinha como aliado. Solano Lopes assume o controle do Paraguai em 1862. Então vamos contar a partir de 62, né? Em 62, Solano Lopes ele tinha como aliado, né, o presidente Aguirre do Uruguai, que era do Partido Blanco. O Partido Blanco. Lembra que o Brasil sempre apoiou os colorados na política uruguaia. Então, estava no poder do Uruguai, né, Aguirre, que era um aliado de Solano Lopes. Por que um aliado? Solano Lopes e Aguirre conversavam no sentido de o porto de Montevidéu ser um porto também, tá, de navios de bandeira paraguaias, ou seja, o Paraguai usaria o grande porto de Montevidéu, no Uruguai, para escoar sua produção para o exterior. Então, havia já negociações nesse sentido. Então, o presidente Aguirre, do Uruguai, colaborava com isso, né? Outra coisa também é que ambos defendiam a exclusividade aos países que margeavam a Bacia Platina, né, de usar essas águas, as águas da Bacia Platina, né, contrariando, né, a pretensão do Império Brasileiro de que as águas da Bacia Platina fossem águas internacionais, né? Bom, outra coisa também que Solano Lopes, de certa forma, provocava o Brasil quando ele questionava tratados fronteiriços, né, de limites e fronteiras do século XVIII, onde ele requisitava terras do Mato Grosso para o Paraguai, né? Bom, o que vai acontecer, pessoal? O Brasil reclamava também do presidente do Uruguai, Aguirre, que era, repito, um aliado de Solano Lopes, uma atitude do governo uruguaio na fronteira do Uruguai com o Brasil. Ou seja, havia ladrões de gado que passavam para o lado brasileiro, né, e atacavam as instâncias gaúchas roubando o gado. Eram as chamadas milícias blancas. Muitos, inclusive, desses milicianos eram ligados ao Partido Blanco. E o presidente Aguirre, tá, do Partido Blanco, pouco fazia nesse sentido, né? Ou seja, demorava em responder ao Estado brasileiro, né, exigindo o combate às milícias dos roubadores de fazendas, né, de roubadores de gado. Bom, a situação vai ficando tensa. Aí o que acontece? Em 1864, em janeiro, o Brasil dá sinais de que poderia a qualquer momento invadir o Uruguai, como no passado havia feito, né? Invadir o Uruguai e derrubar o presidente do Partido Blanco, né, o Aguirre. O que acontece? Em agosto do mesmo ano, Solano Lopes dá um sinal, dá um ultimato ao Estado brasileiro, dizendo que se invadisse o Uruguai, né, as relações com o Paraguai seriam cortadas. Pois então, em setembro, no mês seguinte, o Brasil de fato cumpre, né? Ele invade o Uruguai, derruba o presidente Aguirre, coloca um líder na presidência, né? Um líder colorado, que vai ser Venâncio Flores. E aí o que acontece? O Paraguai rompe relações com o Brasil, né? E aí nós já estamos terminando o ano de 1864, tá? Quando um navio de bandeira brasileira, o Marquês de Olinda, é aprisionado em águas do rio Paraguai. O Paraguai aprisiona essa embarcação e dias depois invade território do Mato Grosso do Sul, né? E aí não tem como mais, né? Já se prepara para a guerra. Em 1865, no ano seguinte, já no ano de janeiro, ocorre as conversações entre Brasil e Argentina, e o Uruguai, que agora tem na presidência Venâncio Flores, né?
posto pelo Brasil, né, pela intervenção militar, quando ocorre no dia 1º de março a assinatura do Tratado da Santa Aliança. Ou seja, você tem agora a Argentina, Uruguai, de Venâncio Flores, né, e Brasil numa guerra contra o Paraguai. Uma guerra que vai durar 5 anos, tá? Termina a guerra e nós temos como consequências da Guerra do Paraguai, pessoal, morre cerca de 300 mil pessoas, né? Entre civis e militares, tá? Morre 300 mil pessoas. Para a época era uma grande quantidade. Outra coisa, cerca de 70% da população do Paraguai morreu na guerra. Inclusive, desses 70%, a maioria, a população masculina, né? Então, o Paraguai passa a ter uma reduzida população e mais feminina, ok? A Inglaterra apoiou que lado da guerra? A Inglaterra terminou apoiando mais o lado da Tríplice Aliança contra o Paraguai, né? Outra coisa também, o Brasil sai vitorioso nessa guerra, mas é endividado, ok? O exército brasileiro volta vitorioso para o Brasil, e com algumas experiências, né? O Exército Brasileiro vai se profissionalizando depois desse episódio da Guerra do Paraguai, e mais, o Exército Brasileiro começa a dar uma guinada para a República. Tá? Contatos de oficiais do Exército Brasileiro com oficiais de exércitos argentinos, né? A Argentina era uma república. Então, nós vamos ter uma carga republicanesca entrando nos quadros do Exército Brasileiro. Isso vai ajudar a entender a chamada crise militar, a questão militar, que vai ser um dos fatores da crise do Império Brasileiro. Ok? E aí nós temos duas questõezinhas, pessoal, que caíram já em vestibular, sobre a chamada questão Christie, né? Então, vamos que vamos. Nós temos aqui, a chamada questão Christie teve como origem a partir de dois incidentes, né, de pouca relevância, mas no contexto das relações anglo-brasileiras, na segunda metade, atingiram dimensões graves, tendo como consequência o rompimento das relações. Então, vamos lá. Letra A. A afirmação da soberania brasileira reconhecida pela Inglaterra? Não. A Inglaterra já reconhecia a soberania brasileira com o Tratado de Reconhecimento da Independência do Brasil em 1826. Né? Letra B. O rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e a Inglaterra, pessoal. Então, veja só. Está querendo aqui atingir uma dimensão, tendo como consequência, exceto, né? Então, a afirmação da soberania brasileira reconhecida pela Grã-Bretanha. Agora que eu estou me situando. A letra A corresponde, por quê? Porque no final da questão Christie, lembra que o príncipe Leopoldo deu ganho de causa ao Brasil e, tempos depois, o pedido de desculpas da Inglaterra, né? Então, letra A correta, a gente está querendo a incorreta. O rompimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra. Aconteceu isso no curso da questão Christie? Sim, mas nós estamos querendo a errada. C. O arbitramento do rei belga Leopoldo I favorável ao Brasil. De fato, isso aconteceu. Letra D. A promulgação do Bill Aberdeen por parte do parlamento britânico. Isso foi antes do término da questão Christie, né? Que foi a decisão unilateral da Inglaterra de derrubar navios negreiros nas águas do Atlântico. Tá? Então, o Bill Aberdeen não tem nada a ver necessariamente com a questão Christie. Então, fica a letra D como errada. Vamos lá, considere, questão 2, considere as afirmativas abaixo sobre os objetivos da política externa brasileira na região platina, durante o segundo reinado. 1. Visava impedir a restauração do vice-reino do Prata, fato que ampliava a soberania da Argentina na região. Isso, o Brasil não interessava ao Brasil, né, a união entre Argentina e Uruguai, a restauração do vice-reino do Prata. Né? O Brasil não queria uma superpotência concorrente ao lado. Ok? Vamos lá. Item 2. Defendia a não intervenção das questões platinas para manter o relacionamento amistoso com o Paraguai e o Uruguai, seus aliados. Não. Né? Nós vamos ver que teve intervenção do Brasil no Uruguai, derrubando
o presidente. E 3, procurava garantir a livre navegação para preservar a comunicação e escoamento de produtos das províncias do Paraná, Santa Catarina e até Mato Grosso. Verdade. 4, apoiava a reunificação dos estados platinos para evitar o imperialismo inglês na região. Nada a ver, aquilo que eu falei, né? Sendo assim, o item B, o 1 e 3 estão corretas. Pessoal, ficamos por aqui. Um abraço. Encerramos, então, uma abordagem sucinta, né, pessoal? No retorno às aulas, a gente pode entrar em mais detalhes, tá? Sobre a política externa no segundo